Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão que provocou controvérsia no mundo jurídico. Os ministros decidiram que condenados de segunda instância podem ser considerados culpados. E caso recorram a instâncias superiores, devem aguardar a sentença final na cadeia. A decisão ocorre em um momento de grande protagonismo do judiciário. Conversa comigo o advogado e professor da PUC Minas e da UFMG, Dierle Nunes, que é doutor em Direito Processual. Bem-vindo, Dierle. Obrigado, Vivian. Dierle, qual que é a sua opinião sobre essa decisão? Bem, Vivian, essa decisão, ela padece de uma série de problemas. O primeiro deles é de se promover uma interpretação muito peculiar e restritiva de direitos do artigo 5º, inciso 57 da Constituição, que fala que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Isso quer dizer que o Constituinte brasileiro, em 88, optou para que as pessoas só sejam consideradas culpadas depois de terminado por completo um processo. E, normalmente, um processo ele pode terminar em primeiro grau de jurisdição, ou terminar em segundo grau se houver um recurso, ou mesmo terminar num tribunal superior na hipótese da interposição dos recursos extraordinários para Brasília, respectivamente para o Superior Tribunal de Justiça para verificar se a decisão está em conformidade com a lei, ou para o Supremo Tribunal Federal para verificar se ela está em conformidade com a Constituição. Em face disso, significa o quê? Significa que até o término desse processo e passar potencialmente por essas três instâncias, a pessoa teria dois direitos assegurados pela Constituição por força desse dispositivo. O primeiro deles, uma regra de tratamento, a pessoa não é considerada culpada, e não ser considerada culpada significa o quê? Que ela não pode cumprir pena enquanto o processo não terminar. E o segundo é uma obrigação probatória, um ônus probatório para o Ministério Público para acusação, que cabe a ele demonstrar que a pessoa é culpada antes que ela seja assim considerada. É a história de que é inocente até que se prove. A pessoa é considerada inocente até que se prove. Mas uma pessoa pode, mesmo antes de ser condenada, ser presa. Sim, sem dúvida. Sempre pôde, e essa decisão em si não modifica isso. Todo cidadão que delinque e em alguma situação ele atrapalha, por exemplo, o processo. Por exemplo, ele ameaça as testemunhas, ele adultera uma cena onde as provas estão, ele tem ameaça dele fugir, tem ameaça dele voltar a delinquir nas hipóteses dos criminosos seriais. Todas essas situações, a pessoa pode ser presa cautelarmente. É a que todos já ouviram. Mas de não modo está muito... antecipando pena. De modo nenhum. É uma prisão preventiva ou uma prisão temporária. Ela é uma prisão processual, que ela não significa que a pessoa é culpada. Ela significa que aquela pessoa, momentaneamente, ela está gerando algum gravame para a sociedade ou mesmo para o processo. Dentro desse raciocínio que você fez, como é que você explica o entendimento? Foram 7 votos a 4. 7 votos a 4. 7 ministros consideraram o STF, os ministros são os guardiões da Constituição. Sim. Eles estão lá para fazer cumprir a Constituição. Exato. Dentro do seu raciocínio, que explica que 7 deles tenham considerado que não tinha problema nenhum, conflito nenhum com a Constituição, enfim, permitir que uma pessoa possa cumprir antecipadamente pena na segunda instância. Isso é uma interpretação que levou em consideração qual aspecto? O aspecto que normalmente a análise dos fatos e das provas do processo, normalmente eles só podem ser feitos de modo amplo no primeiro e no segundo grau. Para os tribunais superiores só há a possibilidade de uma discussão jurídica. Isso quer dizer o quê? Que a análise que foi feita dos fatos e das provas fica então limitada ao duplo grau de jurisdição. E eles então afirmaram que caso nesse duplo grau, ou seja, em primeiro e segundo grau, houvesse uma confirmação da condenação, não haveria a possibilidade de uma grande inovação da decisão perante os tribunais superiores. No entanto, os próprios dados estatísticos dos tribunais mostram que aproximadamente 25% dos casos que chegam perante eles, as condenações são alteradas. No seu entendimento, então, houve um erro de interpretação muito grave. Dos e além disso, tem um outro problema
problema que é um problema de aplicação de direitos e de direitos fundamentais. Qual seja, existe um entendimento na grande maioria dos tribunais supremos do mundo de que existe o que a gente chama de princípio da proibição do retrocesso. Isso quer dizer o quê? A partir do momento em que os direitos fundamentais são interpretados de um determinado modo, eu só posso interpretá-los de modo a ampliar a amplitude, a ampliar a possibilidade de aplicação desse direito. E essa decisão representa exatamente o quê? Um retrocesso social. É uma limitação de direitos fundamentais. E percebam que essa limitação, ela atinge qualquer cidadão brasileiro. Agora, essa é uma decisão que vai ao encontro, digamos, de aspirações populares. Sim, sem dúvida. Não é? Uma coisa que é recorrente, um desconforto recorrente na sociedade é essa ideia da impunidade, especialmente pessoas que têm recursos e podem, enfim, que estão sendo processadas e foram condenadas em primeira e segunda instância e conseguem uma série de recursos protelatórios. Eu tenho um caso do Luiz Estevão, que inclusive está sendo pedida a prisão dele, baseada nessa decisão do Supremo, que o Luiz Estevão ele já conseguiu 34 recursos e ele permanece em liberdade. Sim. Né? Num caso que foi julgado ainda, sei lá, tem mais de 20 anos. Como é que fica essa questão aí? Não, perfeito. Uma coisa, o Supremo está falando para a sociedade. Eu né? entendo perfeitamente a insatisfação popular e a afirmação de que às vezes nós temos muitos recursos e que os recursos precisam ser alterados. Não há qualquer reprimenda de que o Poder Legislativo faça alterações no Código de Processo Penal ou mesmo aceite uma proposta de emenda à Constituição, por exemplo, para limitar o trânsito em julgado aos primeiros 2 graus, como em outros países e como inclusive já foi tentado por uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo então ministro do Supremo Tribunal Federal, Peluso. Essa emenda foi apresentada... Pode ser alterado claro, na Constituição. Sem o que não pode em relação a isso? O que não pode, na verdade, não é questão. O que não pode ser alterado é o artigo 5º, inciso 57, que fala que a pessoa não pode ser considerada culpada antes do trânsito em julgado. Agora, a determinação do trânsito em julgado pode ser alterado pela legislação. Pode ser em segunda instância. Pode. Se isso for feito pelo Poder Legislativo, não há problema nenhum. E o defeito da decisão se mostra ainda mais claro porque o próprio Supremo Tribunal Federal, através do ministro Peluso, já apresentou uma PEC que foi negada no sentido exatamente para restringir ao duplo grau de jurisdição a formação ou não do trânsito em julgado. Se isso fosse feito, o acesso aos tribunais superiores de Brasília, ao Supremo e ao STJ, tornar-se-iam vias que a gente tecnicamente chama de rescisórias, para destruir, para desconstituir a coisa julgada. Seria outro processo. Seria outro processo. Não é recurso. Não é recurso, seria uma outra discussão, mas com a finalidade, repito, rescisória. Por que essa PEC do ministro Peluso foi rejeitada? Por uma série de contingências, inclusive políticas, no próprio parlamento e até pela compreensão de que isso representaria um retrocesso social em termos de aplicação dos direitos fundamentais. E percebam que a decisão, ela não atinge prioritariamente, digamos assim, os criminosos de colarinho branco, ela atinge todos. Então, isso é um problema generalizado. E afirmar que esse discurso da impunidade me parece um tanto quanto estranho no Brasil, porque nós temos a 3ª maior população carcerária do mundo. Ou seja, prender para nós não é um problema. O problema talvez seja quem nós prendemos, porque a gente prende demais. Nós, diversamente de muitos países que estão fechando prisões, nós estamos precisando ampliar as prisões porque nossos presídios são superlotados. Então, a crença do cidadão comum de que isso vai diminuir a criminalidade é uma crença romântica. Prender as pessoas não diminui criminalidade. O que diminui criminalidade é um projeto social mais inclusivo, é uma redução da desigualdade. Mandar prender as pessoas não gera isso. Eu costumo, inclusive, brincar com os meus alunos. Eu falo que numa batida, normalmente se encontram 500 quilos de cocaína, 50 R15, mas nunca acham nem um código penal, nem um livro de direito penal. O bandido não olha a legislação antes de delinquir. Então, as pessoas precisam começar a perceber que lidar com o problema da criminalidade é lidar com um problema de alta complexidade social. E essas decisões, ou essa decisão com
um cunho mais punitivista, mais populista e menos técnico, inclusive de diminuição da força dos direitos fundamentais, acaba colocando em xeque o próprio papel que o Supremo tem, que é o papel exatamente o quê? De guardião da Constituição, e não de contrariar o seu texto, como ele fez nessa decisão. Falando em papel do Supremo, esse episódio, você falou que era questão, então, de apresentar, de haver uma PEC, Sim. Não é? Que seria da alçada do Legislativo. Sim. Você acredita que o Supremo, você concorda, que o Supremo estaria olhando muito para a opinião pública, que está havendo um ativismo, mais uma vez, uma demonstração de ativismo. Para mim não há dúvida quanto a isso. E que isso pode estar sendo influenciado, inclusive, pela Operação Lava Jato? Esse dado aí eu não poderia opinar no sentido de se essas mega operações da Polícia Federal estão influenciando ou não nisso. É evidente que o Supremo, ao proferir uma decisão desse tipo, essa decisão e outra decisão, inclusive, permitindo que a Receita Federal invada a nossa privacidade em termos fiscais sem autorização judicial prévia, que foi uma decisão que ele deu no dia seguinte, essas decisões são decisões muito mais vinculadas a um clamor público do que propriamente a uma discussão mais profunda em termos de direitos, pelo menos na minha acepção. Isso pode levar a gente ter uma mudança grande, o Brasil passar por uma mudança grande? Eu tenho receio de um avanço retrógrado em termos de direitos. Porque na medida em que o Supremo, que em tese é o guardião das normas constitucionais, ele começa a promover interpretações que as esvaziam, isso é um dado muito perigoso, porque esse é um dos grandes problemas do ativismo. O ativismo, normalmente a gente usa a expressão ativismo, ou muitos utilizam a expressão ativismo, para falar de uma utilização, de uma interpretação progressista dos tribunais superiores. Mas o ativismo, normalmente, ele é seletivo, ele vai para o bem ou para o mal. Ele pode estar fazendo um avanço, mas pode estar promovendo um retrocesso. No início eu falei em controvérsia, porque realmente isso gerou muita controvérsia no mundo jurídico. Sem dúvidas. E opôs advogados e OAB a promotores, magistrados, policiais federais que se manifestaram e tal, inclusive os órgãos da persecução criminal, eles estão muito favoráveis à decisão. Isso tem a ver com o que cada um faz. Quando você é advogado, quando você opina, o seu olhar está influenciado. Pois mas é o que eu falo. Pela sua formação e seu trabalho? Sim, no meu caso, eu não tenho suspeição nenhuma, porque apesar de eu ser advogado, eu advogo na área civil. Não é da minha militância trabalhar na área penal. Minha advocacia é muito ativa no campo civil, no campo penal não. Mas eu não tenho dúvidas que muitas dessas falas dizem respeito ao local que a pessoa se encontra. Então, se a pessoa é promotor, é juiz, é delegado, ele tem muito daquele ranço de punir e fica, às vezes, incomodado da punição tardar um pouco mais por uma opção normativa. Mas percebe, isso não é uma opção das pessoas, é uma opção do que o ordenamento estabeleceu, o direito positivo estabeleceu. Se eu estou insatisfeito com o que a lei e a Constituição estabelecem, dentro dos limites do que é possível, eu devo buscar o que? A modificação disso. Fazer pressão no Congresso. E não criar interpretações que vão contra o texto e que, inclusive, acabam restringindo direitos por uma mera vontade de algumas pessoas. Isso, inclusive, coloca em xeque o próprio papel do Supremo. Em que medida que o Supremo tem legitimidade para fazer uma restrição de direitos fundamentais, quando a sua função e o papel dos tribunais supremos no mundo é exatamente dele ser o quê? Um grande defensor dos direitos fundamentais, da sua implementação, da sua consecução. A partir do momento em que o Supremo ele começa por um argumento pragmático, porque isso inclusive foi dito no voto do Zavascki, que é preciso conciliar os direitos fundamentais com a efetividade da pretensão punitiva do Estado. A função do processo penal não é a função de punir. A função do processo penal é dele funcionar como garantia. Se o processo penal servir
para punir, eu não preciso dele. Eu simplesmente entrego para meia dúzia de pessoas um modo de acusar e condenar as pessoas. É exatamente a possibilidade que eu não seja preso sob qualquer fundamento que me garante eu não viver numa ditadura. Me garante a possibilidade de eu viver numa democracia. É um avanço civilizatório. Agora, você começar a trabalhar esses avanços civilizatórios como algo que é um entrave às pessoas serem punidas, me parece um equívoco de base evidente. Então, isso me preocupa de modo muito evidente e coloca, inclusive, em pauta qual é o papel que nós queremos que os tribunais, no caso o Supremo Tribunal Federal, desempenhem. Especialmente num momento muito, muito forte no qual as decisões dos tribunais vêm ganhando cada vez mais força. Há todo um discurso, inclusive jurídico, para dar força a essas decisões. Há quem interprete que ao mesmo tempo que os tribunais ganham cada vez mais força, começam a haver também abusos e ameaça a esses, é o que você está falando, em ameaça a direitos, né? Sim. E ameaça a própria democracia. Né? Se o equilíbrio dos poderes, né? O princípio da democracia. Está no princípio da democracia, o equilíbrio dos poderes é fundamental. Sem dúvidas. Você percebe esse movimento? Não, eu não tenho dúvidas que nós vivemos uma época vocacionada à jurisdição e o fortalecimento do papel dos tribunais, especialmente os tribunais superiores, e isso às vezes até incentivado por algumas linhas de alguns juristas, de pensamento de alguns juristas. Só que eu, particularmente, não só eu, um grupo bastante considerável de pensadores do direito também, acreditam que esse tipo de argumento e essa crença nesse protagonismo ou numa suposta virtude dos tribunais para fazer isso é um equívoco. E decisões como essa mostram isso. Mas é uma ameaça? Olha, eu não posso falar que na atualidade nós... nossa estabilidade democrática. Eu não tenho dúvidas que se o tribunal começar a proferir decisões de cunho mais popular e mais conservador e de restrição de direitos fundamentais, a ameaça começa a ganhar cada vez mais força. Mas o fato dessas duas decisões isoladas, elas serem muito preocupantes, já, digamos, acende a luzinha amarela. Estamos em alerta e precisamos começar a nos preocupar com isso. Agora, eu não sei se isso chega a permitir uma demonstração cabal de que isso é um risco à nossa democracia. Não posso, eu seria leviano se eu fizesse esse tipo de afirmação, mas coloca em pauta um alerta para todos nós repensarmos em que medida que o papel do Supremo é decidir conforme o direito. Não é decidir conforme sua vontade, não é decidir conforme o clamor popular. Senão, ele não está cumprindo a sua função. Você acredita que o Congresso pode mudar esse entendimento do Supremo? Momentaneamente, não me parece que isso seja uma pauta relevante para o Congresso Nacional. Eu acho que até pelo próprio momento que a gente tem um clamor popular em torno desses escândalos de corrupção e desse tipo de coisa, não me parece que o Parlamento vai colocar isso na sua agenda. Tecnicamente, isso poderia ser discutido? Poderia, sem dúvidas. Agora, não me parece que isso seja uma preocupação do Congresso. O Congresso está atolado numa série de outros problemas e comprar essa briga e começar essa discussão é uma pauta extremamente negativa até do ponto de vista popular e o Congresso acaba se preocupando muito com o respaldo das suas decisões. Há quem entenda que o mundo político, o legislativo, não é esse mundo político, mas o mundo político esteja... digamos que encantoado. Exatamente. Né? É um momento muito perigoso para o parlamento. E isso acende a possibilidade que os outros poderes se fortaleçam, mas também coloca em xeque aquela velha frase, quem guarda o guardião, quem fiscaliza o fiscal. Ou seja, nós precisamos começar e pensar no próprio sistema e no sistema processual, que é um sistema garantístico, como um sistema de salvaguarda e de controle exatamente do papel de todos que nele atuam, inclusive e especialmente os juízes. Se nós partimos para essa crença desse protagonismo máximo, a ameaça é tão grande quanto a ameaça de outros períodos nos quais a história e a humanidade apostou em grandes garantes que nos conduziram para a barbárie. Gierle, é sempre um prazer ter você no mundo político. Muitíssimo obrigada. Prazer é sempre todo meu, Vivian. Eu conversei com o advogado e professor da PUC e da UFMG, Gierle Nunes, que é doutor em Direito Processual.
Nós falamos aqui de uma decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou no dia 17 desse mês, quando ele decidiu que as pessoas podem, julgadas em segunda instância, elas podem começar a cumprir pena, elas podem começar a cumprir a sentença então isso entra em conflito com a Constituição em relação ao trânsito em julgado, mas o Supremo considerou que isso pode acontecer. Essa foi a discussão que nós levamos aqui com o Gerli. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.